Oi, gente, esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast Não Pode Glúten, onde a gente vai falar sobre doença celíaca, conscientização e informação sobre essa doença. No nosso episódio de hoje, a gente tem a Ana Carolina, ela é dona do perfil Brasil Doença Celíaca, onde ela fala muito sobre viagens, a vida de uma jovem celíaca, de como ela convive com a doença, de como ela vê toda essa questão. Ela tem 33 anos, tem o diagnóstico há 5 e montou o perfil para conversar com os seguidores dela justamente sobre isso, tá? A gente vê muito ela falando sobre quando ela casou, de viagens, tudo isso, e como o marido dela vive também junto com essa restrição, com tudo gluten free aí em casa. E é um prazer te receber aqui, Carol. Muito obrigada, te acompanho já há muito tempo aí nessas redes sociais. Você é mais linda pessoalmente. Obrigada. Fico muito feliz. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de participar do seu podcast. E é muito legal a gente trazer essa pauta, né, pra gente conseguir conscientizar ainda mais pessoas e mostrar que, apesar de ser difícil no início, né, o diagnóstico e tudo mais, a gente consegue levar a vida sem glúten com um pouco mais de leveza, com um pouco de tranquilidade. Sem ser um peso, né? Sem ser um peso, exatamente. A gente consegue transformar aquele medo do início, porque eu acho que isso é normal para todo mundo, e a gente consegue, aos poucos, transformando isso de uma forma leve, levando até a gente conseguir ir caminhando de forma tranquila. Que bom, que bom. E me conta, como é que foi o seu diagnóstico? Como é que o que você sentia? Como é que foi no momento do diagnóstico? O que você pensou? Como é que foi tudo isso? Então, eu tenho sintomas desde criança. Então, assim, desde pequenininho eu sempre passei mal. Meus pais sempre identificaram que alguma coisa não caía bem. Não caía bem. Só que, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos, a gente não fazia nem ideia do que era glúten, né? A gente não fazia ideia do que podia ser. Celíaca, exatamente. Então, assim, a Carol é fraca do estômago, né? Então, vai sair pra viagem e acabava passando vai dar ruim. Vai dar ruim, Então, sempre teve... eles sempre tiveram essa percepção de que alguma coisa não estava certa comigo. Caía bem. Não caía bem. E daí, com o passar do tempo, eu acho que o corpo vai falando, vai mostrando pra gente. Então, eu comecei a perceber que eu não gostava de pão. Só que não era que eu não gostava de pão. O pão não me fazia bem. Então, às vezes, eu ia pra algum lugar, as pessoas me ofereciam, eu falava, eu não gosto de pão. Né? Então, Então, assim, foram... Eu acho que o corpo foi me mostrando que alguma coisa com alguns ingredientes não me faziam bem. Cheguei até passar quando eu era... Isso foi um momento muito... Ficou muito marcado, assim, na vida da minha família, que meus pais sabiam que tinha alguma coisa errada, me levaram num médico. E o médico me deu uma super bronca, falando que era um absurdo eu falar que eu não queria comer pão, porque... E assim, a frase que ficou mais marcada pra gente foi, desde que o mundo é mundo, todo mundo come pão. Nossa! A gente brinca que dá vontade de voltar hoje no consultório dele e mostrar. Assim, todo mundo come menos o celíaco. E assim, ficou muito marcado. E meus pais ficaram super chateados, porque eles sabiam que tinham algum problema. E daí foi passando, veio a adolescência, né, fui crescendo. Eu comecei a identificar que era farinha de trigo. Então, tudo que tinha farinha de trigo, eu percebia que eu passava mal, então eu comecei a retirar. Daí foi surgindo essa história do glúten, daí eu fui entendendo. Mas assim, o tempo todo passando mal. Até que já tava namorando o meu marido, a gente fez uma viagem pra Nova York. E nessa viagem eu passei muito mal. Nossa. Imagina, você tá em Nova York passando mal. Nossa, e a gente ia ficar, sei lá, uns 15 dias viajando e passando mal. E assim, a gente comprava uma cerveja, eu dava um gole. Aquilo já, sabe, me deixava mal, assim, pesado, caía pesado. Mal. Eu virei pra ele e falei, nossa, eu vou ter que voltar, assim que eu voltar pro Brasil, vou marcar uma consulta e vou ter que ir atrás pra ver o que de fato eu tenho. E daí foi, quando eu voltei pro Brasil, eu passei no meu médico, ele me mandou fazer endoscopia e tudo mais, e daí recebi o diagnóstico. Então, assim, foi aquela... Eu sabia que tinha esse problema, mas até então eu achava que desse mal eu não morria. Então, eu não sabia a profundidade que a doença celíaca tinha. E daí, a partir disso... Foi aquela coisa do, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu morava com meus pais, a gente comia pizza todo final de semana. Então foi aquele tempo que a gente teve que adaptar tudo.
Então, foi aos poucos, a gente foi adaptando, foi entendendo do assunto. Eu chamo a contaminação cruzada de fantasma, porque a gente nunca sabe o que é. De onde vem, né? De onde vem. Então, assim, principalmente no começo, quando você descobre a doença celíaca, você não faz ideia do que seja contaminação cruzada. De como você pode se contaminar, né? E a gente faz vários Muita coisa errada. Muita coisa errada no começo, até você entender. E tá tudo bem, porque a gente precisa passar por esse processo, porque você não vira uma chavinha, de um dia pro outro, de um dia pro outro. Você tem que aprender, são, sabe, diversos medos que você vai enfrentando, né, do decorrer do diagnóstico. Então, vai todo esse processo aí aos poucos. Exatamente, é devagar, né? Exato. Assim, é isso mesmo que você falou. Essa frase que te marcou muito, né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo come pão. Mas o que a gente vê é que o trigo, hoje em dia, o trigo da época de Jesus um trigo, o trigo de hoje é outro. Super modificado. Totalmente modificado, para o trigo crescer rápido, né? A gente sabe que tem toda essa manipulação aí para super crescimento de animal, de planta, de tudo, justamente para produção, e a gente sabe que isso existe. E não só no trigo, né? Com tudo, né? E a gente sabe que o glúten de hoje é muito diferente, né? E o quanto o glúten é inflamatório. Não é para todo mundo sair tirando glúten da dieta, vou deixar de comer porque fulano não come. O celíaco, ele não pode realmente, aquilo ali é um veneno para ele. Exato. Mas o glúten é uma proteína extremamente inflamatória, né? E você percebe, assim, acho que muita gente em casa percebe. Você come um dia muita pizza com cerveja e um monte de pão. No outro dia você tá super inchado, você tá cheio de celulite. Meu marido passa por isso. E assim, é notório. Eu viajei agora no começo do ano e assim, eu controlo, em casa não entra glúten, mas na rua, se eu quiser comer alguma coisinha, eu como uma coisa ou outra. Mas assim, você percebe quando você tá fora de controle a diferença que esse super consumo de glúten faz na sua vida. Assim, Exatamente. Você fica inchado, você fica com celulite, você fica com retenção, você fica... muito diferente. Mas é muito importante também a gente conscientizar as pessoas de que, de fato, como você falou, não retirar o glúten antes do diagnóstico. Até porque é o diagnóstico, né? Exato, senão não consegue. Se não consegue fazer o diagnóstico, isso é muito importante falar, né? Isso. Não adianta você tentar se privar, não, vou tirar o glúten e vou fazer meus exames ali de antitransglutaminase, antigliadina, vai dar tudo errado, você não vai conseguir fechar seu diagnóstico. Exato, e só vai postergar um problema, né? Você só vai demorar a ter a sua resposta, exato, né? Então, mantenha ali sua dieta normal, sua alimentação normal, com tudo que você já utiliza, até você realmente ter a certeza do diagnóstico. É isso aí, é bem isso, acho que e ter essa conscientização, né? Pra gente conseguir passar essas informações para as pessoas, porque a gente vê muitos casos, as pessoas, eu não sei hoje o que eu sou porque eu retirei o glúten antes da hora e agora eu tenho medo de reintroduzir e passar mal e tudo mais. Então é complicado. Realmente precisa ter um bom acompanhamento médico. Orientação, exato, para conseguir fazer da forma correta. Exatamente. E me conta, você posta muitas suas viagens no seu Instagram, é super legal te acompanhar, assim, e você vai, né? Você, assim, não se priva disso, porque acho que outra coisa no celíaco é aquilo, né? Vou precisar ficar em casa pra sempre, só vou comer comida sem glúten dentro de casa, não posso mais sair. Eu acho que é o primeiro pensamento ali da pessoa com diagnóstico, né? Ninguém vai me aceitar numa roda de amigos, porque eu não posso tomar uma cerveja, não posso comer uma pizza, então... Você se restringe no começo, né? Mas você vive a vida super normal. Eu acho que é o nosso intuito, assim, mostrar que realmente o celíaco ele não tem que estar preso dentro de casa comendo comida fora ruim. Da bolha, né? Você tem que viver a sua vida. Você vai se adaptar? Vai se adaptar. Com certeza. Mas você não pode ficar preso, né? Exato. Eu falo, no mundo inteiro tem fruta. Sim. Ponto. Então, uma banana, uma maçã, você vai encontrar. Você vai conseguir comer. Morrer de fome, você não vai passar, Exatamente. né? Então, assim, eu gosto muito de viajar. Sempre viajei bastante. Meu marido também. Então, assim, a gente sempre tá em busca de novos lugares, de conhecer. Nem que seja um final de semana na praia, sabe? A gente gosta de ir. Então, imagina, privar ele também por conta disso. Então... Pro nosso relacionamento também, não isso faz bem, não é né? legal, né? Então, a gente, claro, eu não vou pra um lugar que seja impossível levar uma comida, ou pra um lugar que não exista opções, etc. Você pesquisa bem antes. Tem todo esse gerenciamento que eu faço. Então, assim, a gente vai pra praia, aonde que a gente vai ficar? No hotel? Ou a gente vai alugar um apartamento? A gente vai pro interior, a gente vai pra outro país. Então...
sempre algum lugar, algum mercado vai ter alguma coisa pra conseguir te oferecer. Hoje Sim. a gente tem muito mais acesso do que antigamente. Exato, ainda bem, né? Então, é isso que eu falo. Então, assim, já teve casos, de fato, a gente foi em 2020, se eu não... 2021 a gente foi pro México. E, bom, eu tenho o Nima, né? Então, isso também é um item a mais que eu tenho pra me dar segurança. Bem legal. E, então, assim, teve uma noite que a gente saiu. Eu testei, acho que uns 2, 3 pratos de um restaurante, deu glúten, já era um pouco mais tarde, os restaurantes já estavam fechando, o que me restou foi voltar pro hotel e comer uma banana e uma maçã. Oh, meu Deus! Eu falei assim, não, vida que segue, porque não tem como, sabe? Ah, eu vou ficar aos céus, a vida. Exato. Poxa, não deu. A partir do momento que eu saio da minha casa, eu sei que existe um risco, né, de acontecer. Pode ser um jantar maravilhoso, que nada tem glúten, mas também pode ser que aconteça algum problema desse. E eu sempre levo um pacote de pão, porque eu sei que se der um problema, eu posso abrir um pacote de pão e comer. Ah, é a refeição dos sonhos? Claro que não. Mas o que eu posso, é o que tem, né? É o que tem, exato. Eu falo, nós já somos todos adultos, a gente já pode encarar, né, a realidade, né? Então, vamos lá. Então, assim, eu sempre levo um pacote de bolacha, eu levo, sabe, um chocolatinho. Você faz seu kitzinho ali. Meu kitzinho, eu levo sempre um docinho, porque nem todas as vezes os lugares vão conseguir me oferecer uma sobremesa. Exato. E eu sou mega chocolatra, então assim, eu gosto de comer um docinho, né? Então, assim, eu sempre levo esses detalhezinhos, eu sempre tô pensando nesses detalhes. Poxa, o que pode ser que não vai acontecer, vai faltar, e eu posso ter ali comigo com segurança, né? Legal. Então, foi essa experiência, aconteceu, mas, nossa, foi assim, foi uma noite, assim, 15 dias que a gente ficou fora também, e o restante deu super certo, sabe? Legal. Então, essas coisas acontecem, mas elas não me desanimam, porque... Isso é muito importante. Eu não vou ficar dentro de casa, eu imagino, uma pessoa que vive um pouco mais... Não na bolha, não de uma forma negativa, mas assim, uma pessoa que fica ali, não vou sair, se limitou por conta disso. Eu acho que, né, o mundo é muito grande. Existem celíacos nos Estados Unidos, existem celíacos na Europa, em outros países da América, na Ásia, etc. Exato. Então, assim, se eles conseguem viver lá, a gente também consegue visitar também, e conhecer. Né? Mas claro que para isso a gente precisa fazer um bom planejamento. Sim, isso é muito fazer importante. Uma boa pesquisa, conversar com pessoas que moram nos locais. Então, assim, sempre as dicas que eu dou. Pesquisa, joga no Instagram perfis, né, de celíacos que moram naqueles lugares. Joga as hashtags para você conseguir dar uma as hashtags ajudam muito. Grupos de Facebook. Tem alguns aplicativos também, né? Tem alguns aplicativos que também te ajudam, que você consegue fazer um bom filtro localização, ali. Exato. Então, assim, existem N formas de você conseguir... É só planejar, né? Exato. A gente só não pode ter preguiça de ir atrás, né? Porque, assim, resposta não tem pronta. Então, pra qualquer viagem, não é que eu cheguei pra uma pessoa e falei, me passa seu roteiro 100% que eu vou copiar. Isso não existe. Não dá. Não dá. Então, assim, eu vou atrás, eu vejo, eu quero ir pra tal atração turística. Vejo quais opções tem ali perto, se é um mercado, se é um restaurante, se não, eu vou ter que levar um lanche, sabe? O que eu vou conseguir fazer? É um planejamento de viagem um pouco mais elaborado, né? Exato. A viagem você vai ter que planejar de qualquer jeito. De qualquer restaurante jeito. Você vai, Exatamente. museu, onde você vai visitar e tudo. Só que você precisa ali ter uma adaptação pra sua realidade, Daí né? a gente só precisa dar um passo a mais pra conseguir, né? Fazer esse roteiro sem glúten. Exatamente. E você falou do Nima, né? Explica pro pessoal o que é o Nima e eu vejo que você usa super e é muito legal, assim, se todo mundo pudesse ter acesso, enfim, de testar, de verificar, é um produto super legal. Claro. Bom, o Nima é um sensor que ele detecta glúten, então, assim, eu acho até legal falar que eu não faço dele, não faço da exceção uma regra. Então, no meu dia a dia, eu como alimentos seguros, eu como bastante em casa, levo marmita, sempre vou em restaurantes que são aptos, né, para celíacos. Não sou uma pessoa que vai em qualquer lugar, a qualquer hora e falar, poxa, eu tenho o meu Nima, estou segura com ele. Não, eu uso em locais bem pontuais. Específicos. Né? Então, eu vou viajar, então eu levo Nima, porque eu sei que não vai ser um lugar apto para celíaco que eu vou comer. Eu vou fazer toda aquela conversa com a equipe explicar do glúten, vou falar com a equipe de nutrição, vou ver o quanto eles conseguem me ajudar. Vi que os protocolos estão legais, eles vão conseguir, eles estão dispostos a me ajudar.
Daí, quando chega o prato, aí eu faço o testa, teste. né? Então, que nem agora a gente acabou de voltar de uma viagem da praia Aham. e que deu, assim, 99% perfeito. Só teve um caso que daí uma batata frita, que acho que eles acabaram Fritaram utilizando no mesmo óleo, no né? mesmo óleo. Uhum. Apesar de dizer, mas era uma fritadeira à parte. Eu falei, bom, mas o óleo provavelmente não... alguma coisa alguma contaminou, né? Exato. Daí refizeram tudo mais e... Né, eu testei de novo, consegui comer. Então, assim, são coisas muito pontuais. Então, assim, ele é legal, é um item a mais. Eu não falo que ele exclui as outras, né, os outros pontos, porque você tem que conversar, você tem que falar que você é celíaco, você tem que explicar a gravidade que se você que a contaminação pode te acarretar, então, né? assim, e também ter uma boa relação também com o pessoal que tá te atendendo, né? Porque, assim, eles não são obrigados a saber que você é celíaca se você não avisar, a cuidar da sua contaminação cruzada, se você não tiver uma boa conversa. Então, assim, eu acho que ter essa conversa gentil com eles, de ter essa conversa amigável para vocês conseguirem adaptar ali, né? Adaptar. Então, falar, e talvez tal ingrediente, se puder retirar desse prato, eu acho que é melhor, porque pode ser, assim, pela nossa experiência, a gente sabe o que pode ter mais contaminação, né? Ou não. Então, eu acho que é legal ter essa conversa. E eu falo que minha última etapa é o Nima. Então, assim, pra quem consegue ter, é uma maravilha, realmente. Não é um produto barato. Ajuda, né? Não é barato. Então, assim, nem todo mundo consegue ter. Claro, a gente consegue, a gente sabe disso. Mas pra quem pode ter esse plus aí, eu acho que ele é muito legal e ajuda bastante. E te ajuda também a entender um pouco de contaminação cruzada, né? Porque às vezes você acha que o prato tá perfeito quando você testa, putz. Você olha e você pensa, não tem nada com glúten aqui, não Exato, daí você vai entender, daí você vai conversar com a pessoa e vai entender um pouco ali de qual processo que acabou, né, dando manipulação, esse erro. Exatamente. Isso faz muita diferença mesmo. E me conta qual que foi sua melhor viagem gluten free? Qual país, assim, que você conhece, que você pensou, aqui a gente se sente seguro? Olha, eu acho que em primeiro lugar, de fato, tá Buenos Aires, que assim, é uma cidade completamente, sabe, eles sabem muito sobre receptiva glúten, pro celíaco, né? Exato. Então, assim, é um local que eles sabem que todos os restaurantes obrigatório ter uma legislação, ter um menu para celíacos, embora alguns não cuidem da contaminação cruzada, então tem que ter toda essa questão também. Mas, assim, a gente tem muitas opções sem glúten lá. Então, assim, acho que de primeiro ponto, assim, acho que Buenos Aires. Eu fui agora há pouco também para Portugal e foi muito gostoso. A gente tem uma opção, assim, a gente consegue encontrar várias opções. Eles têm uma associação de celíacos muito forte lá. Então, assim, você consegue ir mercado, sabe? Tem muitas opções. Nova York também é um lugar que tem bastante opção de... Estados Unidos tem de tudo, né? Tem. Assim, embora, por exemplo, eu fui também para Miami agora há pouco. Tem muita opção em mercado, mas eu acho que ainda Nova York tá um pouquinho de opções de restaurante, exato, Miami eu também não achei muita opção. Tem bastante lugar compartilhado lá. Sim. Então, às vezes, alguns sem glúten, você tem que dar uma corridinha um pouquinho mais distante pra conseguir. Mas Nova York é um lugar bem bacana lá também. Não fui, assim, pra outras cidades depois do diagnóstico, então não consigo ter mais essa noção. Mas pelo menos esses dois lugares... Miami consegue. Nova York é bem gostoso. Mas eu acho que, sem dúvidas, Buenos Aires, assim... E foi um acordo que eu fiz com meu marido. Uma vez por ano, a gente tem que voltar pra Argentina. Falei, eu não abro mão disso. Porque eu quero ir pra voltar com o botão da calça aberta. Isso é muito legal. Acho que um país, assim... Eu vi que você não conhece ainda. Eu também não conheço, que é a Itália. Conheço... Eu já conheço, mas eu fui antes do diagnóstico. Que eu tinha visto que você falou agora recente. Você não foi depois do diagnóstico, então? Não fui. Entendi. Mas foi muito legal, porque nessa viagem eu fui de 2014... Fui passar o Natal e Ano Novo de 2014 pra 2015. E eu fui com os meus pais nessa época. E assim, foi quando eu conheci a Char. Legal. E todos os hotéis que a gente ficou hospedados tinha uma seção enorme de chá nos hotéis. Eu falo, cara, se naquela época já tinha, imagina agora hoje. Deve ser muito mais fácil. Era muito engraçado, porque eu já sabia que tinha alguma coisa com farinha de trigo, eu já tava naquela assim, mas né, não vou morrer, não me faz bem. Sei que eu tenho alguma coisa, mas eu acho que não é nada grave isso daqui.
E daí eu ia no café da manhã, eu comia tudo sem glúten. Porque não Aham. jantava em nada. Porque o almoço e jantar era glúten pra todos os Aham. lados. Que legal. Mas era bem bacana. A Itália assim. realmente tá muito à frente do Muito. tempo, né? Assim, Exato. e é paradoxal, né? Porque a Itália é massa, pizza, glúten voando no ar, assim, né? Pois é. Mas a recepção que eles têm com celíaca, eu acho que é realmente isso. É tanto diagnóstico, é uma parcela tão significativa da população que eles precisaram se adaptar. Não tem Exato. como, né? A Itália é um dos países que tem mais prevalência de doença celíaca, mas eu acho que tem mais prevalência porque tem mais diagnóstico. Exato. Né? Eu acho que aqui no Brasil a gente é muito subdiagnosticado, né? Talvez se a gente conseguisse ter um acesso melhor, um acesso maior, se pensasse mais em doença celíaca, eu sempre falo assim para os colegas, para os pacientes, se você não pensa no diagnóstico, você não vai fazer esse diagnóstico. Então, se você nunca pensar que seu paciente pode ter doença celíaca, você nunca vai fazer um diagnóstico de doença celíaca. Exatamente. Então, E ela pode aparecer de várias formas, de várias, né? exato. Então a gente vai desde uma pessoa Não é sintomática, aquela pessoa- Exatamente. eu sou sintomática, eu falo que em 5 minutos já começa a me dar todos os sintomas possíveis. Aham. Mas tem aquelas pessoas assintomáticas. Exato. E até esses dias eu tava conversando, trocando bastante conversas com os seguidores e Aham. tudo mais. Tem muita gente que é assintomático. Exato. Então, assim, foi pra procurar um problema, né? Da onde que tá vindo esse problema. Sim, E achou. se deparou com a doença celíaca Exato. e nem imaginava. Né? Exatamente. Às vezes é uma pessoa na família que descobre e depois, quando você vai ver, testar os outros, todo mundo é celíaco. É muito engraçado. Quando a gente tava também nessa viagem do México, a gente foi pra outra cidade, que era Los Cabos. Uhum. E lá a gente conheceu... E assim, na piscina, conversando, meu marido também, ele é super simpático, adora puxar assunto com as pessoas e tudo mais. E começou a conversar com um cara, né, que tava ali, um hóspede também. E daí... Ele falou assim, hoje a gente vai tentar comentar o restaurante, porque eles usam, assim... Parece que os protocolos deles são bem legais, pra ver se minha mulher vai conseguir comer, que ela é celíaca. Daí o cara falou, ela é celíaca? Como assim? Daí ele falou assim, eu também sou celíaca. Minha mulher é celíaca. Meu Deus. Tipo, eles têm Virou uma filhos, união. que os filhos também são celíacos. Caramba. E eles descobriram, assim, por conta do filho deles, que foram fazer exame. Daí Não. chegou, acho que foi a mãe... Foi tipo, putz, se o meu filho então... Vou testar também, vou né? lá Que eu acho que pra acontece fazer, com todo mundo que exato, tem um vou diagnóstico fazer da os família, exames, né? Aham. E ela descobriu e também tem doença celíaca. Daí o marido foi testar. testou e também é Caramba. celíaco. Então é muito engraçado, né? Às vezes é uma pessoa que tá tendo aqueles sintomas Exato. clássicos e daí você vai descobrir pra trás tem várias Tem muita outras gente envolvida pessoas. também. Exatamente. E daí formamos um grupo Um celíaco grupo celíaco. internacional. Tipo, aonde que a gente ia imaginar que conversando na piscina a gente ia Sim. encontrar outros celíacos. Exatamente. E é bacana, né? Porque a gente, fomos em tal lugar, sabe? Você troca figurinha, Troca exatamente. figurinha, pois bem Daí a legal. gente fala, quando vocês vieram pro Brasil, a gente sai. Quando a gente for pros Aham. Estados Unidos, eles são de lá. A gente se encontra também, Que vocês legal. levam a gente pro... Isso é muito legal, né? conhecer. Assim, acho que pra você entender que você não tá sozinho no mundo, né? Exato. Você não tá ali, você ficar amargurado pensando, por que comigo? Por que Exato. eu? Acho que isso é uma coisa que passa na cabeça, Na hora do diagnóstico é Sim. inevitável. mas você não pode ficar restrito a isso, né? Você não pode exato. se limitar a isso Exato. aí. Eu acho que quanto mais você conseguir ter de conhecimento, né, Uhum. sobre a doença, conseguir entender o que é a contaminação cruzada, você vai tendo mais propriedade, você vai Sim. ganhando mais segurança, Sim. né? E daí eu acho que daí a partir disso que você vai conseguir lidar com esses obstáculos, então com Exato. esses medos, vai conseguir planejar uma viagem. Eu sempre falo, não precisa ir pro Japão logo de Aham. cara, né? Vai pra uma cidade do lado, É, ali, porque qualquer coisa exato. você consegue voltar Conhece a correndo. sua própria cidade também, né? Exatamente. Entende Então, o que, assim, que tem ali à sua exatamente. disposição. Então, assim, vai fazendo aos poucos. Quando você ganhar um pouquinho mais de confiança, você planeja uma outra cidade. Uhum. Olha, você quer fazer uma viagem internacional? Vai pra Buenos Aires, que é um Sim. lugar que tem N opções, que você vai se sentir tranquila. Sim. Ganhou, sabe? Ficou mais tranquila com a Uhum. viagem, deu tudo certo. Poxa, daí você pode marcar em outro lugar. Sim. Então, eu acho que assim, vai aos poucos, vai ganhando, mas também não espera, porque eu acho que o conhecimento ele não vem, né? Assim, exato. você não vai ficar sentado Você vai esperando. aprendendo, né? Exato, Isso vai você ser tem o que tempo correr mesmo. atrás. Então, Exato. você tem que fazer a sua parte. Então, Aham. vai conhecendo, vai conversando com outras pessoas, vai trocando figurinhas, sabe? Vai lendo
não precisa ler artigos científicos, porque também se eu for parar pra ler artigo científico, eu não vou entender nada. Não sou da área, mas vai tendo essa troca de experiência, vai conversando com outros celíacos, vai vendo algum post que algum médico que você tem confiança, né, publicou, você vai entendendo, você vai pegando, você né, vai os conseguindo detalhezinhos. adaptar tudo Exato. direitinho. E falando em adaptação, me conta como é que pro seu marido conviver com você, conviver com a limitação da doença celíaca, como é que é pra ele, assim? No começo foi difícil, ele aceitou tranquilo, hoje em dia nas viagens, como é que funciona? Olha, eu acho que ele foi um dos meus maiores incentivadores, assim, eu acho que, assim, eu agradeço muito a Deus por ter colocado ele no meu caminho, porque, assim, logo que eu recebi o diagnóstico, ele me via passando mal, então ele sofria comigo, né, então ele via como eu ficava, então ele foi assim, nossa, percebeu o diagnóstico? Vamos lá. A gente tava, nem noivos ainda nós estávamos. E daí quando, então assim, recebi o diagnóstico, a partir daí as viagens já começaram a ser sem glúten, ele já embarcou nessa. E daí quando a gente ficou noivo, daí eu falei assim, putz, mas e agora? Quando a gente for morar juntos, como que vai ser? Ele falou, não, nossa casa vai ser gluten free. Que legal. Então, hoje a nossa casa é 100% gluten free, então todos os itens ele se preocupa muito. Às vezes até brinca, eu falo, amor, pelo amor de Deus, você tá mais preocupada do que eu. Até na viagem, às vezes eu ia testar no Nima, ele falava, meu... É porque o Nima demora uns 2, 3 minutos, né? Ele fala, nossa, o Nima me deixa ansioso, tem um ataque de ansiedade. Eu falo, relaxa, eu que sou celíaca. Eu falo, você pode comer o peixe inteiro. Fica à vontade. Eu que vou ter que buscar outra coisa. Mas daí ele fala, se dá glúten, ele fala, eu vou comer por obrigação, não vou comer por prazer. Porque você não vai poder comer. Né? Então, assim, ele é mais do que, assim, um super companheiro, assim... Que legal. Amor, te amo. Declarações ao vivo. Então, assim, ele foi super companheiro, sabe? Sim, que legal. Ele super topa, mas ele fala, saiu de casa... Me esquece. Glúten porque eu vou comer glúten toda hora. Então ele vai fazer uma viagem, tipo, às vezes ele precisa viajar a trabalho, ele fala, amor, tô aproveitando todos os glútens aqui da viagem. Então isso é muito bacana, ele sempre me incentivou muito, sabe? Ele me incentiva muito a publicar, a compartilhar o nosso dia a dia para as outras pessoas verem que é tranquilo. Tudo, né? E principalmente, né, pra, assim, namorados, maridos, etc., verem que é tranquilo, é possível, né, viver conviver essa vida sem glúten, sabe? Inclusive, até no nosso casamento, a gente, quando a gente começou a planejar o casamento, a gente falava, putz, vai ser sem glúten ou não vai ser sem glúten? Sim. E é difícil, assim, você conseguir fechar tudo sem glúten. Então, a gente já bate, assim, logo de princípio a gente já bateu o martelo, não vai ter cerveja. Porque quando a gente começou a planejar, era bem antes da pandemia, a cerveja sem glúten era cara. A gente falou, putz, não vai compensar, custo-benefício, etc. Então, vamos tirar a cerveja, né, e a gente coloca várias outras bebidas que as pessoas não vão acabar sentindo. A gente falou, bom, bacana. Daí fomos pro docinho. Quem fez meu docinho foi a Carol, do meu docinho ontem. Ela que fez toda a minha parte de doces. Foi maravilhoso. E daí a gente foi pro buffet. A gente não tem nenhum buffet, né? Gluten free, assim, né? Exato. Que possa servir... Especializado nisso, né? Em eventos, em casamento, etc, né? Então, a gente foi. Então, até minha assessora falava, eu nunca falei com tanto buffet, porque, sabe, pra conseguir. Então, ela, sei lá, acho que eles pegaram uns 15 buffets e foram conversando um em um pra ver quem topava. Caramba. Daí, ela fez um belo filtro, acho que sobraram 3, assim, e a gente acabou fechando com o Zeste, que é um dos melhores buffets, assim, de São Paulo. Eles são super experientes em grandes eventos, blá, blá, blá. Então, assim, eles sabiam que eles... Da necessidade de adaptação. Exatamente. E o chefe Juliano, ele foi assim... Nossa, eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele foi na festa, ele participou. Então, assim... O cuidado, né? Ele falava pros... Assim, a gente fez vários testes, a gente fez várias degustações, porque a gente ia testando. Eles mudavam marcas, sabe, de ingredientes pra conseguir atender. Nossa, que legal. Então, assim, foram vários testes que a gente fez. Eles... conversando com os fornecedores pra saber, pra pegar laudo, pra ver onde que podia ter algum risco. Daí, na semana do casamento, ele pediu pros funcionários pra ninguém comer glúten e tentar, tipo, tirar, pra não correr o risco, sabe? Eu não quero imaginar alguém falando com glúten ali em cima das comidas.
O casamento foi na Casa Petra e a Casa Petra... Opa, desculpa. Liberou o espaço pra fazer uma super higienização também no local. Caramba, isso é então, muito legal. Também, porque eles iam ter que manusear, apesar das coisas já irem sim, semi-prontas, né? Então, eles conseguiram liberar pra fazer uma super higienização. E daí no dia eu tava muito feliz, eu lembro que ele veio até me abraçar assim na pista de dança, eu falei, ai, deu muito certo, e foi legal. Maravilhoso, foi uma sensação sonho, de liberdade. Né? Assim, um duplo sonho, né? Eu não lembro qual foi a última vez que tava passando uma comida na pista de dança, eu pegava e comia, sabe? Com tranquilidade, Com tranquilidade, e teve momentos que eu falava, não vai dar certo, eu acho que é melhor a gente fazer um casamento normal, porque não vai dar certo, e meu marido, ele falava... A gente vai. A gente vai fazer, porque eu não quero você passando fome no dia do seu casamento. Que legal. Então, sabe, chegou nesse parceria, momento, né? essa parceria. Ele falou, a gente, se não for pra ser sem glúten, a gente não vai fazer o casamento. Ele vai ter que ser sem glúten. Então, assim, teve momentos que eu me desanimei. Sim. E ele tava lá, ele falou, não, a gente vai fazer isso. Firme a gente forte. vai fazer isso é muito acontecer. Importante, né? Então, eu acho que é essencial ter essa parceria, sabe? Com certeza. Da família, ter essa parceria, sabe? De pessoas próximas, de amigos. Exato. E assim, eu tive muita sorte apoio, né, de não ter ninguém assim muito que negou baixo a astral, doença, baixo astral, ou que alguém falava, isso daí, sabe, frescura, não é nada, né? Come um pouquinho que não vai te fazer mal. Exato. Então, sempre assim, tem, né? Eu tive muito poucas pessoas, sabe? Mas, assim, os verdadeiros amigos sempre me apoiaram muito, sabe? A família, na casa dos meus pais também, eles tiraram... Se adaptaram também. Tiraram tudo. Então, assim, eu até vou na casa do meu irmão, eles também sempre fazem, sabe? Tudo gluten-free. Todo mundo pensa na minha, sabe? Na minha restrição. Condição ali. Exato. Que legal. Então, é muito bom. Eu sei que, infelizmente, nem todo mundo não é realidade, consegue. Exato. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente tendo esses bate-papos, compartilhando informação, exato. A gente consegue conscientizar os outros, né? Exatamente. Informar para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas fazem por ignorância mesmo, né? Não sabe o potencial da doença celíaca, não sabe como come um pouquinho aqui que não vai te fazer mal, como aquele pouquinho vai te fazer mal. Como acolher o celíaco, né? Porque, assim, não é frescura, não é modinha, não é assim, ai, não, hoje o Mercúrio tá retrógrado, não vou comer glúten. Não tem nada a ver com nada disso. É realmente uma doença, uma condição. E a pessoa precisa do apoio, né? Isso é extremamente importante, porque se você for pensar assim, socialmente... é muito complicado pro celíaco, né? Então, se a pessoa não tem o apoio do marido, dos pais, dos amigos, de um grupo que acolha, que, né, assim, deixe ela um pouco mais confortável naquele ambiente, acabou, né? Ela realmente vai morar numa bolha, vai se isolar. Exato, ela não vai querer sair, ela não vai, sabe, ter nenhum incentivo pra procurar os produtos. Porque às vezes, nem é só o fato da pessoa acreditar se a doença celíaca existe ou não, mas o fato das pessoas pré-julgarem os produtos sem glúten. Também. Né? Nossa, às vezes eu fico muito puta com isso, que a pessoa fala, sem glúten, sem leite, sem lactose, blá, 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 sem vida. E é ruim também. Ai, eu detesto essas frases, assim, sabe? Exato. Que as pessoas vão fazendo piadinha. Sim. Porque às vezes acaba até prejudicando, de certa forma, a gente. A conscientização, né? Quantos produtos que a gente tem que é sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo, e que são uma maravilhosos. Delícia. Eu prefiro hoje em dia pão sem glúten do que pão com glúten. Pois assim, eu posso comer. Pois é. Eu falo, gente, não perde nada, sabe? Zero. Pros outros Zero. com glúten, assim. Zero. Então, ter esse preconceito, a pessoa fala, eu não quero comer tal coisa porque sem glúten é ruim. Imagina, não tem gosto. Imagina. Nossa, a gente experimentem coisas sem glúten, é muito bom. É muito bom. Gente, a gente não consegue ser mais magra. Não emagrece, porque é tão calórico Exato. quanto. Não, as pessoas, eu como coisa sem glúten porque é mais fitness, eu vou ficar mais magrinha, gente. Não. Não. A gente luta contra a balança todo dia. Exatamente. Carol, amei a nossa conversa. Amei te receber aqui. Já te acompanho. Ficaria aqui mais umas 2 horas. A gente fica batendo fácil papo. aqui, né? Vamos fazer outros podcasts. Vamos continuar nossa conversa. Acho que tem sido muito legal tudo isso. Já te acompanho há muito tempo nas redes sociais. E é muito legal ver, assim, a sua alegria, a sua motivação e como você ajuda os celíacos mesmo a entenderem a doença, a se aceitarem e a verem que a vida é isso, assim, que você tem que viver com essa restrição. Você vai ter que seguir isso pro resto da vida, mas vamos lá, vamos encarar isso aí. Isso é muito bom, essa sua positividade, sua alegria, seu jeito de viver é muito legal. Isso contagia quem te assiste. Acho que isso é muito legal. Obrigada, eu fico muito feliz em saber. Isso é muito legal. Divulga suas redes sociais,
Fala pro pessoal te seguir, todo mundo segue lá a Carol, Brasil Doença Celíaca. Isso aí, bom, para quem quer continuar vendo essa rotina sem glúten, o dia a dia, os obstáculos, as alegrias, né? Acho que a gente compartilha uma vida real, de fato. Então, para quem quiser continuar acompanhando esse meu dia a dia, o meu Instagram é o Brasil Doença Celíaca. E é isso, e muito obrigada pelo Obrigada a convite, você. eu amei, e parabéns por essa iniciativa, por falar mais sobre a doença. Eu acho que a gente realmente precisa disso, de Sim. profissionais que abracem a causa e consigam nos ajudar. Que bom, que bom. Muito obrigada, viu, Obrigada Carol? a Até a você. próxima.